E aí, presidente, eu quero aqui, primeiro, atualizar um pouco com relação a essas questões do dia 8 de janeiro, nós que estamos lá na CPMI, e eu, desde o início, fui muito claro, né? O que nós queremos e o meu objetivo é mostrar a verdade, não é? E punir aqueles individualmente, cada um que teve a sua culpa, mas também, não é, trabalhar a questão das omissões, porque a omissão também faz parte, né? E poderia, como eu disse, desde o primeiro dia da CPI eu disse, olha, o governo federal poderia ter evitado tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ah, mas aconteceu no GDF, está aí a situação, prenderam todo o comando da Polícia Militar, uma proposta do Ministério Público, que agora está encaminhando para o Ministério Público do DF. Eu pergunto, por que não fez exatamente a mesma coisa que fez com a cúpula da Polícia Militar do DF com o GSI? O GSI era responsável pela segurança institucional do Palácio do Planalto e da segurança do governo federal. A ABIN, como foi demonstrado lá, e eu fico assim, não é, perplexo, porque para apurar a verdade você tem que chamar todos, independente de ser direita, se é esquerda, se é do governo anterior, se é do governo atual, tem que chamar quem está envolvido diretamente. E veio aqui, e eu acho que o requerimento foi aprovado assim por um lapso, ou uma bobeada, vamos chamar assim, dizer, né, que não viram a base de governo e aprovaram a convocação do Saulo. O senador Girão estava presente. E o Saulo, que era o adjunto da ABIN, né, que é profissional há anos na área de inteligência, demonstrou claramente, com provas, não é, com cópia, tanto é que essas mesmas chamadas de alertas, né, que foram encaminhadas, foi encaminhada aqui para o Senado, para o Congresso Nacional, para uma comissão, e, por incrível que pareça, foi confessado na CPMI que o relatório depois foi alterado, foi retirado o nome do ministro G. Dias do relatório. E, por incrível que pareça, ele mesmo coloca todo esse material em segredo. E se não fosse o vazamento, possivelmente não teríamos acesso àquelas imagens, não é, que foi vazada pela CNN. E ficou muito claro, e o que nós queremos saber simplesmente é isso. Ora, se realmente os alertas forem encaminhados, inclusive para o DF, evidente que foi o DF, oficialmente só recebeu as mensagens, não é, no dia 8, de manhãzinha, que ele tomou ciência oficialmente dos alertas. Mas aqui também tem inteligência, aqui também foi constatado que houve omissão também das ações aqui da polícia. Mas o que nós queremos saber agora, por que esse mesmo procedimento que o Ministério Público fez agora com a cúpula da Polícia Militar não foi feito exatamente com o Ministério da Justiça, no GSI, e que ficou claro, patente, declarado e confessado até, de que houve omissão, não é? De que não houve nenhuma providência, mesmo sendo alertado na sexta, e era de meia e meia hora, tem relatórios sequenciais, na sexta, no sábado, e o que aconteceu no domingo. Então, o que nós queremos saber, e não conseguimos ainda, Girão, aprovar os requerimentos, daqueles que receberam a mensagem. Ora, se o Saulo diz que a ABIN encaminhou, não é? Por incrível que pareça, no Zap, né? Era o instrumento que eles usam, o Zap. No Ministério da Justiça receberam a mensagem. Quem recebeu? O que ele fez com a mensagem? Arquivou, jogou fora? Eu perguntei, ficou muito claro, e é óbvio, um alerta tão relevante não ficaria, não é, apenas com a pessoa que recebeu, um sargento ou um oficial até, né? Lógico que essas informações, elas foram encaminhadas imediatamente, não tenha dúvida, não é? Em função da gravidade do alerta, da informação, isso foi, não é, encaminhado. Agora, é um desrespeito total. Como é que nós, como CPMI, olha que o CPMI é um dos instrumentos mais importantes do parlamento. Nós não podemos abdicar, abrir mão, não é, de um instrumento como esse, senador Girão, da forma como está acontecendo. Você manda, você aprova requerimento de informações do Ministério da Justiça, o ministro está nem aí.
Não dá a mínima satisfação. Aí não, tem que mandar para o Supremo. Aí você encaminha para o Supremo, eu acho que não era necessário, porque nós temos poder de investigação. O Supremo diz, não, pode liberar. E aí não liberaram ainda. Aí mandaram, por incrível que pareça, 2 câmeras. Todo mundo sabemos que para tudo tem câmera, o que não falta é câmera. No Ministério da Justiça tem câmera de andar por andar. No térreo tem toda uma estrutura, né, de toda a esplanada, inclusive, né, e que a Força Nacional acompanha. E a gente não consegue sequer trazer o responsável pela Força Nacional para dizer isso, não é? E eles estavam no Ministério da Justiça. Hoje a gente já sabe, né, que a Força Nacional estava no Ministério e poderia ter sido utilizada, não foi. Ah, mas teria que pedir autorização para o governador. Cara, você vê a coisa pegando fogo, invasão, quebrando tudo, você não vai chamar, não vai tomar atitude nenhuma. Então é evidente que houve muita omissão. E eu gostaria muito que o Ministério Público Federal, que fez exatamente o que fez no relatório com relação à Polícia Militar do DF, que fizesse exatamente as mesmas, relatasse os mesmos fatos que ocorreram junto ao GSI. E se mandaram prender todos os coronéis da Polícia Militar, por que não prender também o general, que tinha o poder de fazer, né, e que recebeu as informações, que tinha o poder, não é, de tomar suas providências, no sentido de acionar o batalhão da Guarda Presidencial, acionar também a própria Força Nacional. Em 25 minutos você tem como ocupar toda a esplanada e fazer. Em 5 minutos eles desocuparam, depois de acionada realmente a segurança pública do DF, e eles em 5 minutos fizeram o que teria que ter sido feito antes dos fatos que ocorreram. Então, a gente não pode, presidente Chico Rodrigues, a gente não pode deixar que um instrumento tão importante como a CPMI seja objeto de chacota, de desprezo, de falta de informação. Você aprova os requerimentos e não consegue as informações. Até na última audiência, que eu achava que o Supremo teria encaminhado toda a documentação, tive a fala, inclusive, dizendo que não chegou absolutamente nada. Tive agora a informação que chegaram alguns documentos do Supremo, para que a gente possa, de fato, mostrar para o Brasil exatamente o que aconteceu, não só em termos de ações, mas também as omissões que ocorreram no dia 8 de janeiro. E que a gente resolva isso, né, dê transparência, bote luz realmente do que aconteceu e sigamos em frente. Nós temos tantas matérias importantes. Está aí o senador Confúcio, que daqui a pouco vai falar, e sempre falou, e sempre cobrou, e sempre não só falou, mas também como governador, não é, que foi, como presidente da comissão também, não é, sempre foi um lutador aí pela educação. Nós estamos aí com um marco regulatório, né, a questão do arcabouço fiscal, que devem ser tratados essa semana na Câmara, e eu espero que eles possam manter o relatório que nós aprovamos aqui, excluindo não só o Fundo Constitucional do DF, né, mas também a questão do Fundeb. Educação é o único instrumento realmente de igualdade de oportunidade, não tem outra saída para nada, absolutamente nada, que não seja através da educação, e educação de qualidade. Não basta botar o menino na escola, não é, se não tiver infraestrutura, se não tiver coisas que atraem o aluno, que dê a ele realmente perspectiva, né, de você progredir, entrar no mercado de trabalho. Eu fico aí, né, vendo essa discussão que fizemos aqui no plenário, e quero aqui, Girão, parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa, no debate, e o presidente também, Rodrigo Pacheco, que convocou a sessão de debates para discutir a questão da descriminalização das drogas. É uma coisa tão absurda, é uma coisa assim, eu não sei o que está acontecendo nesse país, são coisas que estão acontecendo assim que eu jamais imaginaria que um dia a gente fosse assistir, participar, ouvir o que a gente ouviu aqui, o que a gente presencia todos os dias. Eu já vou fazer uma parte a Vossa Excelência, Girão, antes de Vossa Excelência eu falar da decisão que foi tomada, sabe, eu sei que Vossa Excelência vai falar sobre isso, e veja assim, um absurdo, não é, você convalidar realmente, não é, que o juiz pode julgar ações, não é, de parentes, de amigos e tal. Filhos, parentes, quantos, e lógico, né, quando você aceita uma missão como
senador, como ministro do Supremo, como juiz do tribunal, você tem que saber, né, as suas responsabilidades, seus limites, até onde vão. Então, na medida que você tem hoje a liberação, e isso foi decidido no sábado, pelo que eu vi na imprensa toda, de que a partir de agora, os juízes poderão participar de ações promovidas, defendidas por advogados, seja mulher, seja filho, seja parente, não é? Que é uma coisa assim que eu jamais imaginaria, porque isso não precisa nem de lei. É uma questão tão óbvia, né? Como nós aqui, não aprovar lá a súmula, não aprovar diversas súmulas sobre, inclusive, nepotismo, sobre uma série de coisas. Ora, só se aplica aos outros? Eu aprendi isso. Você não pode fazer nos outros aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Então, a gente... acho que extrapolaram tudo isso. Eu acho que perderam a razão, perderam os limites, não é? De até onde podem tomar decisão. E eu tive o privilégio, 3 anos, eu fui juiz do Tribunal do Trabalho, na segunda instância. E aprendi desde quando entrei. A primeira coisa que eu aprendi foi isso: juiz fala no processo. Você não pode fazer o que está acontecendo hoje. O cara abre a porta da geladeira, todo mundo já quer dar entrevista, já fala sobre o fato, já toma decisão, né, antes até de analisar os fatos, e condena todo mundo, porque quando você, principalmente os políticos, por isso que criminalizaram a política, porque qualquer denúncia hoje, uma fala de um promotor, de um juiz, de um ministro, já condena a pessoa, até explicar isso já era. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, no que está acontecendo no Brasil. Realmente, acho que essa questão das drogas chegou no ápice do absurdo, né? Agora você não pode nem fazer nada com as pessoas que estão na rua, os moradores de rua. Ué, qual é o papel do gestor público? É buscar políticas públicas para dar igualdade de oportunidade, né, dar educação, criar condições para que a pessoa, né, resgate das drogas, do crime. Agora não, você não vai poder fazer absolutamente nada. Vai lá, vai ficar na rua. Né, os comerciantes estão fechando. Você vai olhar, qualquer estado hoje, qualquer cidade do país, você vai aqui na capital, vai ali na W3, qualquer avenida comercial, está tudo fechando. Por quê? Porque as pessoas entram, assaltam, mão armada, levam tudo que tem, né, e não acontece absolutamente nada. E o mais grave, né, os policiais militares, com todos os defeitos que tem o ser humano, é a instituição que nós temos. Nós temos que valorizar o policial. As pessoas saem de manhã, o policial sai de casa sem saber se volta. E muitas vezes, né, arrisca a própria vida em defesa do cidadão. E aí nós temos essa quase que discriminação da polícia militar. Né? Eu, que sempre acompanhei aqui o DF, né, nós temos policiais de alto nível, pessoas altamente preparadas, comprometidas. Aqui não tem o que tem em algumas cidades já no Brasil, né, essa corrupção. Os nossos policiais realmente são, né, e por isso que a gente tem que preservar isso, né? A gente tem que manter a autoestima dos policiais, temos que dar incentivo, nós temos que dar cobertura. Hoje as pessoas, eles saem, e eu estou discutindo, senador João, já convido logo, pedir já um requerimento para discutir o veto. Tem um veto 2021 da Lei de Segurança Nacional, né, que simplesmente pode condenar um policial militar por até 12 anos e ele perder a patente ou a graduação, se realmente, em qualquer mobilização, e acontece aqui sempre, aqui na Esplanada, qualquer mobilização política ou sindical, ou qualquer movimento que teve, nós tivemos vários aqui, inclusive com quebradeira, queimaram o ministério ali do Itamaraty, né, quebraram vidraças desses ministérios para todo lado, isso sempre aconteceu. Agora, se um policial agir de uma forma mais brusca com um desses manifestantes, ele corre o risco de ser preso por 12 anos e perder a patente e a graduação. Então, por que o policial, num movimento como esse, vai tocar em alguém ou vai criar algum empecilho? Não, vai deixar correr frouxo. Se derrubarem o que querem fazer, inclusive. O governo quer derrubar, e a gente segurou de 2021 até agora, mas eu vi na última reunião de líderes a pressão para colocar na pauta e votar realmente para a derrubada do veto, que vai ser um caos. E aí parece que é o que o governo quer, acabar com os policiais militares. Está aí,
e eu estou alertando, e é importante vocês acompanharem, né, e estou falando isso, já falei aqui algumas vezes, sobre a Guarda Nacional. Está tudo pronto, né? Isso é bandeira do ministro da Justiça, Flávio Dino, que é a bandeira do governo, de criar a Guarda Nacional. Então, esse 8 de janeiro não é apenas para apurar, para fazer o que estão fazendo. Por trás disso, há uma intenção. E a intenção é fazer o controle, é criar a guarda para controlar a esplanada, para controlar as fronteiras, tirando o papel da Polícia Federal, do Exército, porque é uma polícia de governo. A Guarda Nacional, como acontece na Nicarágua, na Venezuela e outros países, é polícia de governo, não é política de Estado. E se chegarmos a aprovar uma política de governo, aí a coisa vai ficar pior do que já está. Então, eu chamo a atenção... Pois não, pela ordem, se o senhor puder, senador Exalci, para lhe cumprimentar por esse seu pronunciamento, fico muito feliz em estar ouvindo do senhor, como sempre ouvi aqui, uma cobrança firme de um posicionamento dos homens de bem desse país, que eu acho que transcende, se nós somos senadores, se somos deputados, se somos trabalhadores lá na ponta. O Brasil está de cabeça para baixo. O que o senhor falou aí, os 5 assuntos que o senhor falou aí, daqui a pouco eu vou falar sobre um deles, que é sobre essa ADI 5953, que o Supremo está legislando em causa própria, literalmente, né, onde os seus parentes vão poder patrocinar causas e fica por isso mesmo. Isso é um desrespeito ao cidadão. Esse governo é o do caos. Esse governo é do caos. Você tem outra palavra para dar para esse governo Lula? Não vejo. Um governo que não gosta da ordem, não gosta do progresso. O que dá certo, o que está levando o Brasil nas costas, eles querem perseguir, que é o agronegócio. Opositor, crítico, censurar, favor de aborto, favor de droga. Está aí o Conselho Nacional de Saúde. Rapaz, o que é que a gente precisa para ver que é um governo do caos, que é amigo de ditadura, que recebe ditador estendendo o tapete e que não gosta de polícia? Porque o senhor acabou de colocar, eles são a favor da derrubada do veto. Queriam fazer urgente. Não é à toa que eles são contra as escolas cívico-militares. Acabaram com um programa, senador Chico Rodrigues, que só custava R$83 mil. Quando eu digo só, é porque isso aqui é troco. É troco. Um parlamentar tem de emenda isso para mandar. E o governo podia pegar isso e mandar para o Brasil todo. Mas é porque eles não têm apreço à liberdade das pessoas, escolheram onde querem colocar seus filhos. E as filas são quilométricas para colocar filho em escola cívico-militar. Os índices espetaculares. Mas não, eles não querem isso. Porque querem doutrinar, fazer uma lavagem cerebral, para que eles se permaneçam no poder por décadas, décadas. Eu, para encerrar, tem colega senador Confúcio que vai falar daqui a pouco, eu também. Eu quero dizer que pela fé, é pela fé que a gente se sustenta, vendo tanto vilipêndio ao cidadão de bem, ao que é correto. Vilipêndios vindo do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula, que estão alinhados hoje. É a fé que sustenta, pelo menos a mim. E eu converso com muitos colegas aqui e diz, rapaz, é isso que a gente se levanta todo dia para fazer o nosso papel, porque tem muita gente, senador Exalci, pelo senhor, eu já recebi também muita gente falando o seu nome, que está orando por nós, que está se ajoelhando, porque quem está no comando, e isso tranquiliza, não é essa turma não. Não é essa turma que saqueou Petrobras, que voltou ao poder, que saqueou o Correio. Bilhões e bilhões que caíram, voltaram. De onde? Do céu caíram? Não, foi corrupção. Nós somos do país onde tem o Deltan Dallagnol,
caçado, como a gente diz no Nordeste, nas nossas ventas, e tem um presidente que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro. Esse é o Brasil que a gente está tendo essa provação hoje aqui. É uma provação, mas ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Essa dor vai fazer com que a nação se conscientize de quem são os políticos que estão à frente dessa nação e troque pela dor. Nós vamos passar por momentos difíceis. Então, quero lhe cumprimentar e dizer que o senhor conta inteiramente com o meu apoio na CPMI. Eu estou vendo o trabalho que o senhor está fazendo. Estão querendo pegar um para Cristo. E é a Polícia Militar do DF, o governo Lula, que flagrantemente foi omisso. Está aí as câmeras que eles não mandam, mandaram 2. Só não tem câmera no banheiro. Por que não mandam? Se não fossem as imagens vazadas pela mídia, a narrativa deles estava se sustentando, mas não. O brasileiro já entendeu, senador Chico Rodrigues, que foi facilitado o acesso. 33 alertas da ABIN. Recebeu lá o subordinado do Flávio Dino, que eles não deixam chamar para a gente trazer para ouvir, não deixam, porque eles sequestraram a CPMI. O comandante da Força de Segurança Nacional, que o fotógrafo da Reuters disse que viu o pessoal parado de braço cruzado enquanto o pau comia solto aqui dentro. No Congresso Nacional, no Supremo, no Palácio do Planalto, a Força Nacional assim, ó, lá no estacionamento do Ministério da Justiça. E o ministro Flávio Dino estava lá. Por que não disse, vamos pessoal ajudar? E o general do Lula, poxa, brincadeira, os 2 pesos e 2 medidas que estão acontecendo. É uma justiça parcial que a gente tem no Brasil, mas o bem vai prevalecer, a justiça também, porque a gente sabe que quem está no comando é Jesus. E nós vamos assistir essa nação se levantar a partir do Senado, que começou a se levantar. Meus parabéns ao presidente Rodrigo Pacheco. Essa questão das drogas aflige todo mundo, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro. A gente não quer que aconteça em outros países, acontecer aqui a tragédia social com a liberação das drogas. E o Senado já viu que isso é competência nossa, prerrogativa nossa. Os nossos colegas deram as mãos nisso e o presidente está fortalecido para não deixar o Supremo liberar, porque eles insistem de qualquer maneira, como se isso fosse prioridade do povo brasileiro, que não é prioridade. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Ouvindo aqui atentamente os comentários, o primeiro pronunciamento do senador Exalci Lucas, com muita propriedade, com equilíbrio e, acima de tudo, com uma clareza de uma janela sem vidros, as suas palavras, porque, obviamente, isso é um alerta à nação brasileira, né? Então, todos esses episódios, eles têm que ser passados a limpo, de uma forma em que a sociedade brasileira possa ter essa consciência do que, na verdade, aconteceu, do que está acontecendo e do que poderá vir a acontecer. Nós entendemos que o pronunciamento de Vossa Excelência, ele, na raiz, ele traz o sentimento, muitas vezes silencioso, da sociedade brasileira, que talvez não, teria a vontade de estar nesta tribuna repetindo as mesmas palavras e o mesmo pensamento que Vossa Excelência está repetindo, porque são fatos reais. Decodificar o que aconteceu há poucos meses. Então, esse pronunciamento com esse nível de consciência e de compromisso com o Brasil, ele é muito importante, nobre senador Exalci Lucas, porque às vezes nós ficamos silenciados, nos nossos afazeres, enfim, às vezes em algumas manifestações aqui no Senado, mas o sentimento é literalmente o mesmo de Vossa Excelência. Porque, claro, que ninguém pode tapar o sol com a peneira.
E é exatamente isso que procurou se fazer, mas que não convence pelos fatos, pela realidade dos fatos, né, o que aconteceu de uma forma muito pragmática, né? Então, parabéns pelo seu pronunciamento, pela intervenção do nobre senador, que sempre demonstra com essa reação ato contínuo, os fatos com muita propriedade, sem ser inclusive questionado, porque os fatos e a história não se apaga, enfim, né? E realmente a gente às vezes, mesmo com o plenário vazio pela segunda-feira, enfim, início de semana, mas queiram ou não, este plenário, esta televisão, o rádio, os instrumentos de comunicação do Senado Federal é a caixa de ressonância da sociedade brasileira. Portanto, tenho certeza que isso aí vai penetrar nos rincões mais distantes desse país, porque a expectativa da população brasileira é ver realmente esses temas todos passados a limpo. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.